Dando continuidade à nossa aula, estamos ainda na página 6, ok? Agora 1.1, preâmbulo histórico. O primeiro parágrafo nos diz: o período de maior importância nesse tópico data de aproximadamente 400 a.C., quando existe um intervalo canônico entre a escrita do último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e a aparição de João o Batista, onde se encerram os profetas e inicia-se o período do Novo Testamento. Sendo João, na verdade, o último profeta veterotestamentário, tá? A mentalidade dele seguia a mesma lógica dos profetas do Antigo Testamento. Onde temos o surgimento da história da igreja a partir da figura de Jesus e dos seus discípulos. Aí, agora, propriamente o Novo Testamento se desencadeando, né, com a evolução aí do fato histórico, o Senhor Jesus Cristo, quando ele vem à tona e ele inicia seu ministério, escolhe seus discípulos e começa então a trabalhar ao longo do território aí de Israel, levando a mensagem de salvação, levando as boas novas, ok? Mas antes disso, só para entendermos melhor esse período que antecede e que constrói esse quadro histórico, né, para que nós possamos compreender todo o seu desenvolvimento, nós temos aí no quadro em tela esses tópicos, essas subdivisões que nos ajudam a entender o desencadeamento de eventos desse período. Então, no A, o próximo movimento histórico em cumprimento à revelação dada por Deus ao profeta Daniel, ainda na Babilônia, foi exatamente a ascensão do chamado animal terrível, que deve ser identificado com o Império Romano. Então, estamos tratando aí acerca das revelações que Deus deu ao profeta Daniel, que foi levado para a Babilônia jovem, ainda na primeira campanha de Nabucodonosor contra Judá, 586, ok? Quando, aliás, 600 e pouco ainda, quando ele é levado para a Babilônia jovem, e ele juntamente com outros rapazes estão na corte do Império Babilônico, sendo educados ali em toda aquela cultura para se tornarem altos funcionários. E Daniel, que é um servo de Deus e manteve sua comunhão com Deus durante todo esse período, ele recebeu da parte de Deus visões. Tanto ele participa na interpretação do sonho de Nabucodonosor em relação àquela estátua cuja cabeça de ouro era a Babilônia, peito e braço de prata era o Medopérsia, ventre de bronze era a Macedônia, pernas de ferro com pés de ferro e barro era o Império Romano. E você tem também, paralelo a isso, a visão que Deus deu a Daniel com relação aos animais que emergem do mar bravio, sendo o leão com duas asas, que é colocado sobre seus pés, tirado as asas e dado um coração de homem, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e o chamado animal terrível. Tá certo que ele não tem como dar maiores descrições, mas ele fala ainda que tem dentes de ferro, e tem alguns diademas na cabeça, né? E tem alguns chifres, dentre eles um chifre pequeno que emerge. Então esse animal terrível, dentre aquele encadeamento de eventos revelados a Daniel, ele é a simbologia para esse império que surgirá, chamado Império Romano, tá? Então você tem, ao longo desses períodos, alguns impérios que vão surgir, inclusive até retorno um pouquinho aqui para falar melhor acerca desses períodos, dentro ainda de preâmbulo histórico, né? Mas aproveitando aqui um pouco daquilo que já havíamos utilizado, os períodos históricos que são visualizados aqui durante esse período intertestamentário, tá? O período persa, que vai de 536 a.C. a 333, tá? Então o período persa é o período de libertação do povo judeu. Então aquele ato de Ciro, inclusive Ciro havia sido profetizado pelo profeta Isaías, tá? Deus já havia revelado acerca de Ciro, que é dado aquele decreto de libertação dos povos, dentre eles o povo judeu, para que retornasse a sua terra, reconstruísse e retomasse a prática da sua religião.
Então, durante o período persa, com Ciro, com Artaxerxes, você vai ter esse retorno dos judeus ao seu território, a reconstrução do templo e a reconstrução dos muros da cidade e a retomada aí da sua cultura, da sua fé, da sua religião, com agora uma valorização da lei, da Sagrada Escritura. Passado esse período, então ele avança até o 333, mas já no período de 331 a.C. há a ascensão do Império Macedônico, tá? Então ele vai dar até uma descrição um pouco melhor aqui, daqui a pouco a gente vai passar para ela, com o fortalecimento do rei Filipe da Macedônia, que começa já a se erguer como um importante governo ali dentro do território grego, até que seu filho, seu sucessor, Alexandre, que foi aluno de Aristóteles, ele consegue unificar, não somente unificar a Grécia, mas avançar de uma forma muito poderosa, muito ágil sobre os demais impérios da época, dominando-os rapidamente e expandindo seu território extraordinariamente, partindo agora para a implementação de um projeto de helenização do mundo, tá? Então isso será muito importante, muito relevante, a gente já vai analisar melhor. Só que Alexandre ele morre cedo, ok? E com a sua morte ele não tem herdeiro, seu império será dividido entre 4 generais, sendo eles Ptolomeu Seleuco, Cassandro e Lisímaco. Dentre estes, Ptolomeu e Seleuco são os mais relevantes para o contexto bíblico, porque Ptolomeu tomará o Egito, Seleuco tomará a Síria, principalmente, Babilônia também, mas Síria, e ambos disputarão a Palestina, tá certo? Ou Canaã, ou território de Judá. Então os judeus estarão sob grande perseguição durante esse período, principalmente implementada pelos Seleucos, os Seleucidas, tá? Dentre eles Antíoco IV Epifanes, que é uma verdadeira tipologia do anticristo. Então ele perseguirá os judeus para tentar eliminá-los, aqueles que oferecem resistência ao processo de helenização e a dominação seleucida sobre aquelas terras, tá? Então isso trará sobre eles um banho de sangue. Ele tentará de fato implementar o genocídio contra os judeus e a eliminação total da sua cultura, com a destruição dos livros da lei, a matança de professores e a proibição de qualquer prática religiosa, inclusive a profanação do templo que havia sido erguido, com o sacrifício de uma porca sobre o altar e tendo seus excrementos misturados com o seu sangue e passado em todo o interior do templo para profaná-lo. Então com isso você terá o levante de uma família que se estabelecerá como um movimento de revolução, um movimento de resistência dentro ali daquele território chamados os Macabeus, tá? Então os Macabeus, primeiro Matatias, depois Judas Macabeus, e seguindo até João Hircano e vários deles que se organizaram primeiro numa guerrilha, até que os próprios Seleucidas, que estavam disputando outras batalhas, tiveram problemas. Então com esse enfraquecimento eles souberam aproveitar a oportunidade, se revoltar, se levantar contra eles e reestabelecer o seu domínio sobre a região, até que eles conseguem uma certa autonomia. Durante bastante tempo eles conseguem uma certa autonomia, até que vem o surgimento do Império Romano e domina toda aquela região, estabelecendo a chamada Pax Romana, tá? Mas os Macabeus de fato conseguem se insurgir contra aquela dominação seleucida na região. Você terá então o período ptolemaico, o período egípcio, né? De 323 a 204, o período grego-sírio, que é o período seleucida, 204 a 165, o período macabeu, de fato, com esta autonomia da região, com essa resistência, né, dos macabeus, de 165 a 63, eles conseguem essa autonomia quando eles governam essa região. Em 63 é o surgimento, tá certo, do Império Romano naquela região. Roma já havia surgido bastante tempo atrás, só que eles estavam travando guerras contra os
contra... Esqueci agora o nome do império com os quais eles guerrearam durante muito tempo ali no Mediterrâneo. Bom, posteriormente eu vou mencionar, mas eram chamadas guerras médicas, tá? E eles, quando conseguiram derrotar então Aníbal, que era seu general, quando eles conseguiram derrotar essa importante nação contra os quais eles guerrearam durante muito tempo e organizar o seu exército, organizar o seu estado, então eles começaram uma marcha avançando sobre todos os territórios de então, né, do mundo de então, dominando os gregos, dominando os egípcios, dominando a Palestina, os sírios, Babilônia, avançando até os limites aí com a Pérsia. Eles não conseguiram dominar a Pérsia, mas expandindo também para o norte da Europa, ok? Então eles de fato conseguiram uma dominação extraordinária sobre todas essas regiões, tá certo? Então esse é chamado o Império Romano. Então, o Império Romano surge e consegue se levantar com uma potência dominando todas essas regiões e estabelecendo então a chamada Pax Romana, que é aquilo que estará em vigor durante a época do Novo Testamento, tá? Então, preâmbulo histórico, conforme eu já estava descrevendo para vocês, o período interbíblico enquadra-se entre o final dos profetas e a vinda de João Batista, e antes disso foram vividos por Israel e Judá os cativeiros, do qual Judá retornou para reedificar o templo e os muros da cidade, tá? Então essa é a diferença entre a situação histórica de Judá e de Israel. Israel, as 10 tribos do norte. Eles se miscigenaram com outras nações, dando origem aos samaritanos, um povo sincretizado no aspecto religioso e miscigenado no aspecto étnico, tá? Então eles têm os judeus têm esse desprezo para com os samaritanos devido a todo esse processo de mistura pelo qual eles passaram, enquanto que os judeus conseguiram manter-se etnicamente separado dos demais povos, tá? Então os judeus conseguiram manter essa especificidade étnica e também conseguiram preservar a sua fé, a sua religião. Então eles têm esse preconceito para com os samaritanos, isso que será quebrado na época do Senhor Jesus Cristo, que abordará os samaritanos como um dentre os povos que tem que ser também alcançados, que tem que ser salvos, ok? Mas você tem então essa situação na qual os judeus retornam, reconstroem o templo, retomam sua atividade religiosa e também sua atividade cultural, ok? Então esse é o período interbíblico. Tendo retornado ainda no período persa, posteriormente Judá verá a ascensão da Macedônia, potência militar grega que começa com o rei Filipe na Macedônia, na parte norte daquele território dos Balcãs, tá, onde está a Grécia continental. É um território bastante desprezado, inclusive, dentro daquele contexto, mas que com a ascensão de Filipe e seu sucessor Alexandre o Grande verá primeiro unificado, tá? Então a Macedônia unificará toda a Grécia e lançará a Grécia nessa grande campanha de dominação mundial. E aí essa dominação mundial será não somente militar, econômica, mas também cultural, com a chamada helenização do mundo. Então Alexandre funda diversas Alexandrias ao longo de todo o curso aí de sua marcha de expansão, e essas cidades, e não somente elas, mas toda a colônia onde se instalam cidadãos gregos, se tornam cidades de difusão da cultura grega. O grego koiné, que é um grego popular, tá? A cultura, a religião, a filosofia, a mitologia, os esportes, tudo isso torna-se uma divulgação da cultura grega pelo mundo, buscando uma unificação de todo o mundo, submetendo-se a esse processo de transformação cultural através da helenização, tá? O mundo se tornando helenizado. Isso torna-se uma perseguição para os judeus, porque os seleucidas tentarão implementar esse processo na marra,
alguns grupos dentre os judeus vão participar, tá certo? Só que os fariseus, os essênios vão oferecer resistência. Então, uma resistência devido a motivações religiosas, outros devido a motivações políticas. Então você tem os zelotes que ofereceram essa resistência política. Então alguns grupos participam da helenização de forma bastante voluntária e outros oferecem resistência e sofrem grave perseguição, tá? Mas por outro lado, isso trará um grande benefício, que é a difusão de uma língua pelo mundo. Então não é que as pessoas deixam de falar suas línguas locais, mas elas agregam agora a língua grega à sua própria língua. Então eles, para fazerem comércio com com essa grande rede que foi estabelecida, né, com o Império Macedônico, eles têm a facilidade, se falarem grego, de se comunicar com diversas regiões e poderem comercializar com essas diversas regiões fundadas ao longo do Império Macedônico, tá? Então isso cria uma grande facilidade. Assim, o grego na época torna-se algo semelhante ao que é o inglês na atualidade, que te abre portas para você se comunicar com o mundo, tá? Então essa é basicamente a situação. Este mesmo, tendo morrido jovem, sem herdeiro, legou ao mundo uma cultura que atravessou séculos e fronteiras, o helenismo, que espalhou pelo mundo da época a língua grega, o grego koiné, e a cultura gregas, tá? Então você tem aí esse processo de helenização do mundo. Esse quadro aqui, ele apresenta para nós esses diversos períodos históricos, tá? Dos cananeus, egípcios, israelitas, assírios, babilônicos, medo-persas, gregos, 330 a 63. Então de 63 adiante você terá os romanos, que é o interesse principal aqui dos nossos estudos do Novo Testamento, estará dentro desse período romano e indo adiante, né, indo além dele. Então bizantinos, que são Roma do Oriente, né, depois que há essa divisão, muçulmanos, cruzados, mamelucos, otomanos, britânico e Estado atual de Israel, que é fundado em 1948. Então você tem aí essa evolução desses períodos históricos. Somente para dar mais umas contribuições aqui para encerrar já essa participação. Império Grego. Em 356 a.C., o Império Grego se torna uma potência mundial sob o comando de Alexandre, e o idioma grego torna-se uma língua das relações internacionais, vindo a ser utilizado na composição dos livros do Novo Testamento. E não é à toa que ele será utilizado o grego exatamente por causa desse processo de internacionalização desse idioma por meio da helenização do mundo, tá? Então você tem aqui esse mapa que ilustra muito bem isso. Começando aqui, ó, Macedônia, parte norte da Grécia. Eles unificam primeiro, porque a Grécia é dividida em diferentes cidades-estado. Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, tá? Então unifica essas cidades. Aí com uma força só eles partem aí para avanço sobre essas regiões, estabelecendo seus domínios sobre elas, tá? E ao longo dessas dominações ele funda as chamadas Alexandrias, ó. Alexandria do Egito, que é certamente a mais famosa, né? E a que durou mais. Alexandria do Egito, então Alexandria Susiana, aí você tem Alexandrópolis, Alexandria Escate, Alexandria Rifaces, Alexandria Bucéfala, se eu não me engano é homenagem ao cavalo dele, hein? Bucéfalo. Alexandria do Cáucaso, Alexandria Kandahar e as diversas Alexandrias. A Alexandria fundada aqui, próximo já ao que hoje é o Paquistão, né? Afeganistão. Então você tem essas diversas Alexandrias, que são cidades encarregadas da propagação do helenismo, da cultura grega ao longo de todo esse vasto império estabelecido aí por Alexandre Magno, chamado Império Macedônico, que vai aqui, ó, da Grécia, tomando o Egito e avançando até a Índia, tá? Avançando aqui, ó, Alexandria do Indo. Então você tem aqui esse vasto Império Macedônico estabelecido aqui nesse período, preenchendo principalmente aquilo que é conhecido como período interbíblico, ok? Então aí a gente vai
dar uma pausa aqui e na próxima a gente dá a sequência, continuando falando melhor acerca desse período interbíblico e dessa guerra entre os Ptolomeus e Seleucidas, que vão exatamente durante esse período, com esses conflitos, construir o quadro histórico que será observado nas narrativas do Novo Testamento. No Novo Testamento, toda aquela disposição dos fatos tem como fonte esse período histórico, período intertestamentário, tá bom? Então estamos estudando aqui o preâmbulo histórico, estamos na página 6, avançando já para 7. E pelo contexto que estamos descrevendo aqui, já estamos chegando aí próximo ao período de ascensão do Império Romano, tá? Que é a página 11. Então vamos avançar aí na próxima gravação para a página 10 e página 11 com o período romano, ok? Muito obrigado, fique com Deus.